Boa noite, malta cultural! Sejam todos bem-vindos! Hoje é dia 26 de abril de 2021. Eu sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, um programa de entrevistas da Rede Sem Fronteiras aqui no Instagram, que acontece todas as segundas e quintas-feiras, 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países do mundo nos 5 continentes, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção de seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Nesse momento, nós estamos reestruturando toda a nossa rede e no decorrer do segundo semestre teremos muitas novidades. Aguardem, fiquem atentos. Muito bem, no Conexão Sem Fronteiras de hoje nós temos como convidada a minha queridíssima amiga Jânia Souza, de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Enquanto aguardamos a plateia lotar, eu vou passar aqui alguns recadinhos, tá bom? Bom, então, esse programa, o Conexão Sem Fronteiras, é mais um instrumento de colaboração que já faz parte dessa nova reestruturação e que utilizamos para promover os nossos parceiros, apresentando suas carreiras de forma resumida. Nossa abordagem não é tecnicamente literária, mas sim de cunho histórico, pessoal, cultural. A gravação dessa entrevista não se limita às visualizações aqui das redes sociais. Ela é divulgada amplamente por mala direta e para os nossos representantes em 20 países. Para participar como convidado, tem que fazer parte de um dos nossos projetos e seguir as nossas páginas no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para essas entrevistas, nós dividimos os nossos parceiros em 3 turmas. Nós estamos na primeira, composta pelos autores solos da Feira do Livro de Lisboa. Por falar nisso, mais uma vez eu informo, a Organização Geral da Feira de Lisboa já confirmou a data da próxima edição. Será entre o dia 26 de agosto e 12 de setembro. Aqueles que desejarem se juntar a nós enviando seu livro para ser representado, solicite o regulamento sem compromisso pelo e-mail contato@redesemfronteiras.com.br. Nós temos hoje, nesse momento, em abril, nós não temos como avaliar como será em agosto e setembro. Então a gente fica com muito cuidado para que a gente também não crie expectativas ou de alguma maneira possa colocar alguém em risco. Portanto, nós temos a modalidade representativa, que é aquela modalidade em que o autor manda o seu livro para ser representado. Isso funcionou muito bem no ano passado e esse ano vai funcionar melhor ainda, porque esse ano nós vamos fazer uma série de atividades ao vivo, direto da feira, com os nossos parceiros que participarão como autores representados. Então nós vamos ter palestras, debates, workshops, entrevistas, muita coisa bacana acontecendo em tempo real, direto da feira. Não é uma feira fictícia, é uma feira verdadeira. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir fomentar um pouquinho aí essa participação, né, dos nossos autores. Então, junte-se a nós e seja você também com a sua obra um Sem Fronteiras. Bom, hoje no dia 26 é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Nós vamos ficar ligadinhos, olha, é uma dica aqui que eu deixo para vocês, vamos ficar ligadinhos e estudar para entender a diferença entre propriedade intelectual e direitos autorais. Nós, escritores e produtores culturais, temos a obrigação de saber a diferença e respeitar o trabalho alheio. Eu tenho coleguinhas aí usando os meus projetos, os meus contratos em cópia,
Eu já estou até acostumado com as minhas ideias usurpadas. Eu acho que as ideias boas são mesmo para serem copiadas, mas eu acho que todos nós temos talento suficiente para pegar o insight de alguém e transformá-lo com o nosso talento, com as nossas próprias ideias. Afinal, nós somos produtores culturais, escritores, músicos, artistas plásticos. A criatividade faz parte, né? Ela é um fator que nos movimenta. Então não há necessidade de copiar nada de ninguém. Quando eu vejo os contratos da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo sendo copiado por outros colegas, olha, acho que uma meia dúzia já copiaram na íntegra o contrato das nossas coletâneas. E é uma pena ver isso, porque são pessoas que têm capacidade para fazer seus próprios contratos. O nosso contrato é registrado e nós trabalhamos com ele, nós contratamos uma equipe de advogados para fazer os nossos contratos e, enfim, ele é patenteado, mas ainda assim as pessoas não o utilizam apenas como uma sugestão para fazer o seu próprio. Pega na íntegra, a ficha de inscrição na íntegra. Então, pessoal, meus amigos, vamos produzir, vamos ter criatividade para fazer as nossas próprias coisas e vamos respeitar a propriedade intelectual do outro. Isso é muito importante, tá bom? Fica aí como dica. Pois muito bem, vamos ver quem já está por aqui. É um prazer sempre conferir essa turma boa. Vamos lá. Literatura Sem Fronteiras, nossa querida Jânia já está por aqui, nossa convidada de honra de hoje. Daqui a pouquinho te chamo, Jânia. Fábio Portugal, Marques Camilo, Soraya Simbera, nossa queridíssima primeira dama da Academia de Búzios, Focus Portal Cultural, do jornalista Alberto Araújo. Gente, o jornalista Alberto Araújo é um capítulo à parte, eu sempre dou uma paradinha para falar um pouquinho dele, porque o trabalho dele é tão sério, é tão bem feito e nos honra tanto enquanto escritores, enquanto jornalistas, que eu sempre fico muito emocionada de ver o empenho do Alberto Araújo. Então, se por um acaso você é um dos poucos que não conhece o portal Focus Cultural, eu preciso que vocês deem um pulinho lá no endereço do Focus Portal Cultural e consiga compreender o que eu estou falando. Porque é um jornalista extremamente dinâmico e que só nos honra com a sua colaboratividade. Alberto, meu amigo, meu parceiro, muito obrigada por estar por aqui sempre. Nossa querida Marta Verônica, de Minas Gerais, muito obrigada. Ana Maria Tourinho, nossa querida, que já foi entrevistada aqui. A entrevista dela está no IGTV, foi um sucesso. Teve aí grandes conquistas de público. Beth Rose, nossa querida, que será entrevistada agora no começo de maio. Márcia Schweizer, que foi entrevistada, nossa última entrevistada, também foi uma entrevista linda. Quem não teve condições de assistir, por favor, assistam. Nossa querida Socorro Cavalcante, que também já foi entrevistada. Gente, vocês que já foram entrevistados, que continuam aqui assistindo e dando apoio aos demais que ainda não foram, é muito bacana. Isso é muito digno de vocês, viu? Muito obrigada. Zezé Barcelos, nossa queridíssima parceira, muito antiga aqui da Rede Sem Fronteiras. João Mendonça, o Coforado da Paraíba, muito obrigada. Carita, de João Miguel, muito obrigada. Nossa querida Renata Clark Gray, do Caribe, uma das nossas mais novas parceiras, entrou para a Rede Sem Fronteiras e eu tô tão honrada, porque a Renata é super talentosa, então eu tô muito motivada com a participação dela. A Aguilene Moraes, muito obrigada pela participação. Beth Alves, muito obrigada. Nina Fernandes também é um capítulo à parte, é uma das nossas principais parceiras, porque ela é uma grande divulgadora, é responsável também pela coluna do Jornal Sem Fronteiras, depois pela coluna do Portal Sem Fronteiras, e continua aí levantando a nossa bandeira. Muito obrigada, Nina. Ana Elisandra, nossa querida presidente coordenadora da AGEB do Maranhão, que está revolucionando no Maranhão. Muito obrigada. E Dalina Gonçalves, muito obrigada, nossa querida escritora do Rio de Janeiro. Álvaro Luiz Cardoso, nosso querido escritor, um homem multitalentoso, showman de São Paulo, que muito em breve vai estar aqui conosco. Vamos ver quem mais. Rosilene
Rosilene Simbera, muito obrigada pela participação. Dionilza, boa noite. Ale Ribeiro Dourados, muito obrigada, boa noite. Selma Sabra, doutora Selma, muito obrigada pela participação. Muito bem, pessoal entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos muitas lives acontecendo dentro desse mesmo horário, muitas lives ao mesmo tempo. E é isso mesmo, o pessoal tá mandando ver. Olha, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. No decorrer da nossa entrevista, eu vou sinalizar o restante do pessoal que for entrando, tá bem? Só mais alguns recadinhos, por volta dos últimos 20 minutos. Nós vamos abrir para as perguntas e respostas. Então, assim que eu sinalizar para vocês, já pode colocar as perguntas, por favor, coloquem. Não adianta colocar antes, porque a linha do tempo anda muito rápido e eu não vou conseguir ver. Então, aguardem eu solicitar, tá bem? Durante a entrevista, aqui embaixo, nós temos uma gaivotinha que eu preciso que vocês apertem, que é o compartilhar. Esse compartilhar vai abrir a lista de contatos de vocês, aperta todo mundo e manda, tá? Para que o pessoal possa saber. Isso funciona muito, eu já testei isso algumas vezes e eu sempre percebo que tão logo eu faça isso, uma porção de gente que eu avisei entra, então isso é super legal. Quem não quiser entrar, não entra, isso não é um incômodo nenhum. Então, por favor, não deixem de convidar os amigos. E ao lado tem um coraçãozinho que é curtir. Então, curtam a live inteira, porque aí o Instagram vai entender que essa live tá super interessante e vai reverberar, tá bom? Deixem muitos recadinhos aqui na linha do tempo, porque ao final nós tiramos o relatório e mandamos para nossa querida entrevistada para que ela possa acompanhar, para que ela possa responder as perguntas que possivelmente possam não ser respondidas. Enfim, a gente fica ciente de tudo, tá? Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer muito. Eu tenho recebido muitos recadinhos. Esqueci até de falar que no dia que eu fiz o coque lá da entrevista com a Ana Maria, todo mundo adorou o meu penteado. Muito obrigada, pessoal. Eu não tive condições de agradecer um a um, mas deixo aqui já registrado o meu muito obrigado por tantos recadinhos carinhosos. A gente tem acompanhado tudo depois, tá? Bom, vamos chamar então a nossa convidada ao palco, Jânia Souza. Vamos lá, minha querida. Vou te chamar agora. Muito bem. Vamos ver. Olá, coisa boa! Boa noite, querida. Como você está? Eu estou bem, muito obrigada, né? E feliz em estar com você e vendo tantos amigos já aí nos prestigiando, né? Então, Verdade. muito feliz com todos que chegaram e agradecer, só tenho que agradecer e vamos curtir essa noite de uma forma bem descontraída e agradável. Verdade, é tão bom estar com você aqui, Jânia. Eu estou com tanta saudade de você. E aí as redes sociais nos permitem isso, nos permite isso, né? A gente poder matar um pouquinho as saudades, apesar da gente não poder se abraçar, mas pelo menos a gente vê, conversa. É muito bom, não é? É verdade, concordo plenamente. Bom, deixa eu te apresentar formalmente para o nosso público. Jânia Souza é natural de Natal, capital potiguar do Brasil. Escritora, poeta, artista plástica e articuladora cultural. Escreve literatura infantil, juvenil e adulta. Sócia em entidades literárias nacionais e internacionais, como Sociedade dos Poetas Vivos do Rio Grande do Norte, a GEB do Rio Grande do Norte, a PERJ Rio de Janeiro, Poetas del Mundo, Poemas à Flor da Pele, Movimento Elos Escritores, a LAMP, Literarte, Académie Luminescence França Brasil, sócia correspondente da UB Rio de Janeiro, dentre outras. Atualmente, ocupa o cargo de primeira vice-presidente da União Brasileira de Escritores, Seccional Rio Grande do Norte. Laureada com reconhecimento literário no Brasil e exterior, entre os quais destaca o Troféu Imprensa Sem Fronteiras, categoria Literatura 2015-2016, Prêmio World Art Friends 2010 para o seu livro Entre Quatro Paredes, concedido pela Corpus Editora, Porto, Portugal.
Troféu e Prêmios Literatura Melhor Livro de Contos 2018, pela ZL Books, para sua obra Em Horas Vagas. E Prêmio Quarto Talento Helvéticos Brasileiros 2019, para a mesma obra. Prêmio Melhor Livro Educacional 2019 para o seu livro O Jovem Lenhador e o Violão, pela ZL Books. Prêmio de Literatura Nísia Floresta 2020, Fundação Cultural José Augusto do Estado do Rio Grande do Norte. Participação em feiras de livros e bienais pelo mundo. Inclusive, esteve representada por suas obras nos salões internacionais de livros organizados pela ZL Books Editora e também pela Rede Sem Fronteiras, na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, em 2018, e na Feira Internacional do Livro de Lisboa, 2020. A Jânia é aquelas que a gente só lê um trechinho da biografia, porque ela tem uma biografia enorme, ela faz um trabalho lindo. Então, assim, a gente só consegue ler um pedacinho para não ocupar muito tempo, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Então, Jânia, eu queria te dizer da minha alegria de te receber aqui. Você sabe o quanto eu te admiro e mais, o quanto eu te respeito enquanto escritora, enquanto pessoa, porque você é, de fato, uma pessoa admirável. Então, diante disso, eu quero te convidar para um brinde. Vamos brindar a sua saúde, ao seu sucesso, que você possa ter cada vez mais sucesso, querida, porque é o meu desejo para você. Deus te abençoe, tá bem? Tchim, tchim. Amém. Para vocês também, viu? Estamos juntos. A Jânia escolheu Baben, água de coco. Como eu já informei, os meus convidados é que escolhem a bebida e ela escolheu água de coco. Olha, minha gente, desculpa, mas ela está em Natal, tá? Então ela pode. Eu aqui em Portugal não tenho água de coco, fiquei na água simples. Mas ela pode. Então eu estou morrendo de inveja dessa água de coco geladinha e morrendo de saudades. Bom, minha querida, então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Eu tenho muitas perguntinhas para você. E eu quero começar assim de cara te perguntando. Queria te pedir para você falar um pouquinho sobre você e sobre a sua carreira antes da tua introdução no mundo cultural. Faz um resuminho para mim. Eu nasci aqui em Natal, uma cidade belíssima, banhada pelo sol, o rio e o oceano. Filha de Terezinha Josefa de Souza e José Sete de Souza. Tenho 4 irmãos, um irmão e 3 mulheres. Desde pequeno, mamãe sempre nos proporcionou à família a arte, principalmente a arte literária. Ela foi quem nos alfabetizou. E em seguida nós fomos continuando, colégio, né? E na adolescência. Na adolescência eu usei escrever um livro e mandar para uma editora com 12 anos. Uau! E eu não sabia, uma colega minha uma vez foi me apresentar para outro colega, um dia desse, eu acho que faz um ano ou 2. Ela disse, essa minha amiga é escritora desde a adolescência, nós admirávamos demais ela. Eu digo, veja, eu não sabia disso. Então foi algo assim muito interessante, como nós, com os nossos atos, impactamos na vida dos nossos amigos, né? E também futuramente dos leitores, que nós nos tornamos amigos dos leitores também, não é? Sim, então no colégio eu tinha essa atividade. Como o livro, a editora na época, ela disse que não trabalhava com aquela linha, mas que eu procurasse outras depois, aí eu fiquei meio tristonha, coisa e tal, desacreditada, engavetei, e esse material eu perdi e enveredei pela área científica. É tanto que eu estudei no Winston Churchill, colégio estadual, depois, e fiz ETFERN, que é a Escola Técnica de Comércio, que hoje é IF, e fiz também, na época do científico, a Escola Técnica de Comércio. Depois passei no vestibular, primeira vez passei, eu ainda não tinha concluído o científico, passei em física, mas aí não pude cursar. Mas no outro ano eu mudei a área e fiz economia. Foi meu primeiro curso. Depois de economia, foi a época que eu casei e comecei a ter filhos. Parei os estudos de pós-graduação, que eu fui até o mestrado na Bahia, mas aí eu desisti. E fui trabalhar na Caixa Econômica.
E então, nesse período, a minha parte literária estava adormecida, eu não sabia. E trabalhando já na terceira idade não, já depois dos 30, já com filhos e família e tudo, aí é quando eu retorno para a escrita. Então, a minha fase anterior é uma fase de crescimento, como todos nós, não é? Só que foi no mundo mais lado científico, depois tornou-se financeiro, e mais tarde é que eu ingressei pelo lado literário. Na verdade, eu ia te perguntar quando é que surgiu o interesse pela literatura, mas então desde muito novinha, desde muito Desde jovem, novinha. você já tinha essa relação com a literatura. Mas aí ela explodiu e você começou de fato, a escrever e a publicar profissionalmente. E qual foi o período? Quando é que isso começou a acontecer? Foi na fase em que assim, meus filhos já estavam entrando para a adolescência e eu tive um AVC, assim, um início de AVC, um princípio de AVC, e depois disso deu-me sequelas, e eu senti um vazio, uma coisa, faltava algo em mim. Então, eu sou muito religiosa, eu creio que Deus mostrou-me o caminho da escrita, que eu digo que a escrita me salvou. Aí eu voltei a exercitar. Então foi uma terapia, né, que eu não tive, ninguém percebia, mas eu sabia que eu estava sem poder de concentração, sem raciocinar, estava com alguns problemas. Mas a escrita foi me reabilitando e eu fui exercendo justamente aquela necessidade interior de preenchimento de vazio. Não é? Porque esse preenchimento de vazio está lá, o escritor tem essa falta, não é? Enquanto ele não começa a executar, a sair declamando, pregando aos quatro ventos o que gosta de fazer, não é? Relacionando-se com os outros dessa forma, a gente fica totalmente sem nexo, sem sentido na Terra. Eu acho que é muito por isso que muita gente tenta suicídio, isso, aquilo, outro. Porque falta um objetivo, não é? Falta a sua essência. E a escrita, para mim, é essência. Perfeito, Jânia, perfeito. Por isso que a gente costuma dizer que a cultura cura, e cura, né? De alguma maneira, você tem que se encontrar dentro da cultura, qual é a modalidade que você tem mais afinidade, e mergulhar nela, porque se você tem um objetivo produtivo e a fé, se você tem essas duas coisas, não tem como você se perder, né? Você consegue ultrapassar aí grandes desafios. E eu sempre falei isso, e sobretudo agora na pandemia, no começo da pandemia, quando eu tive algumas colegas aí, né, com situações bem delicadas para lidar com a questão pandêmica, eu falei, vai escrever, vai ler, vai pintar, vai montar seus álbuns de fotografia, vai produzir de alguma maneira, porque isso vai surtir efeito para você. Não deixa de ser uma terapia. Portanto, parabéns por você ter achado, né, esse seu caminho, e também a fé ter te ajudado a percorrê-lo. E você está aí nos trazendo grandes alegrias com as suas produções. Bom, Jânia, você tem uma editora, pelo que eu entendo, você possui uma editora em sociedade com seu filho, não é isso? E uma editora, eu queria só entender isso e queria que você me dissesse se essa editora é para as suas produções pessoais ou se também é uma produtora disponível para trabalho de escritores externos. Porque se assim o for, aproveita aí o espaço para explicar e para convidar o pessoal a se aproximar. Bruno Sérgio ele é meu acompanhante, né, meu assessor. Ele tem uma editora. Um beijo, Bruno, saudade. Ele que está produzindo aqui, ajeitou tudo para que eu pudesse me comunicar com você. Então, desde pequenininho, que ele me auxilia nos trabalhos. Eu entrei em 1997, eu acho, na Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. Então, eu já estava produzindo e participei de um concurso e fui convidada, não é, para
conhecer. E lá eu me apaixonei. Como eu sou muito idealista, então a ideia principal que Paulo Augusto passou lá para gente é que era um projeto onde os emergentes, os excluídos, que eram escritores, artistas, precisavam se fortalecer, se congregar para apresentar suas obras. E então eu fiquei lá. E ele começou a me trabalhar, me divulgar, ele é jornalista, e foi muito bom. Então ele me deu uma nova vida, um novo emprego, não é? Que hoje eu digo, hoje eu sou profissional, mas quando eu comecei foi mais por terapia, foi por lazer, foi por amar, não é? Foi hobby. Mas hoje não, hoje eu tenho uma atividade profissional. E Bruno me ajudava nas atividades que eu precisava. Foi quando eu comecei o entrosamento com o livro, tínhamos que fazer sites, essas coisas todas. E eu organizava as coletâneas. Então, Bruno digitava, me ajudava, essas coisas todas. E muita gente deu apoio. Por exemplo, Roberto Delsec, da Delsec, em Vassouras, foi um grande auxílio para mim. Eu tenho uma gratidão por ele enorme na montagem das antologias, porque ele disse que era possível fazer e orientou. E Bruno foi se introduzido nesse trabalho. Depois eu continuei e ele fez design gráfico. Então ele montou essa empresa, editora, e eu sou assessora dele. E eu amo, porque tanto ele ama quanto eu. Ele vai às feiras e se recicla nas feiras. Ele procura aqueles livros, os estandes, ele volta cheio de ideias, é simplesmente fantástico. Então, a editora funciona não apenas para produzir meu trabalho, embora tenha começado comigo, mas o primeiro livro da editora não foi meu, foi de Patrícia Tereza. Hoje ele já tem muitos trabalhos, já produziu diversos livros, muito bacana. Ele faz todo o projeto gráfico, é capista, é ilustrador, é o que a pessoa desejar, não é? Agora é uma editora para autores independentes, não é? O sonho dele é se transformar e começar também a produzir livros. Então, sim, você deseja saber os contatos, não é? Fica o convite. Sim, quem desejar. Eu quero saber o nome da editora e quero que você dê todos os contatos, porque os nossos colegas aí que estão nos ouvindo, que têm interesse em fazer a sua publicação de livro solo independente, pode procurar vocês e solicitar um orçamento sem compromisso. E daí, às vezes, as pessoas, Jânia, o que eu tenho tido de feedback é o seguinte: poxa, foi muito bom ter escutado a entrevista de fulano, porque eu conheço ela há tantos anos, mas não sabia que ela fazia isso, que ela era aquilo, que ela era aquilo outro. Então, muitas das vezes, as pessoas conhecem vocês, mas não sabem que vocês podem oferecer esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. Então, por favor, esteja à vontade para falar o nome da editora, passar todos os contatos para o pessoal que se interessar, entrar em contato com vocês. Obrigada. E por sinal, eu posso adiantar que ele é fã de vocês, quer muito bem, ele gosta de trabalhar em parceria com vocês, as viagens que já nós fizemos juntos, não é? Foi uma delícia, todas elas, porque na verdade é muito bom você levá-lo como acompanhante. Primeiro que ele é um acompanhante ótimo, então vocês fazem realmente uma companhia para a gente maravilhosa. Depois, que é muito legal, porque uma vez que ele está inserido nesse mercado, ele não só te acompanha, mas é aquilo que você falou, é uma reciclagem para ele também. Então, a viagem funciona muito bem, né? É bacana isso. Um investimento. O nome é Editora B3S. Esse B3S é o nome dele. É Bruno Sérgio Souza da Silva. Então, quem desejar, basta gravar isso. É Editora B3S. Tem o site que é www.editorab3s.com, só com. Ele está no Instagram, @Editora B3S, no Face também, Editora B3S, e no YouTube. Ele trabalha normalmente com o WhatsApp.
Então, quem desejar contatar com ele, vai mandar uma mensagem de texto no WhatsApp, que é 55, Brasil, 84, Rio Grande do Norte, celular 98802 5303. São os Maravilha. contatos de Bruno. Maravilha. Bruno, depois que a gravação for para o feed, você escreve ali nos comentários os seus contatos, por favor, novamente. Coloca seu telefone, a sua página, marca tudo lá nos comentários, porque também fica mais fácil, de repente, as pessoas clicarem em cima e ir direto para a página, né? Beleza, Bacana. muito bem. Todo sucesso, Bruno, para você, para a Jane aí dentro dessa carreira maravilhosa que é possibilitar que as pessoas venham à luz, né? Isso é tão lindo, é maravilhoso. Bacana. Bom, Jane, então, vamos falar agora dos seus livros. Eu gostaria de falar dos seus livros. Eu quero que você mostre aqui a capa para gente e que fale um pouquinho, resumidamente, de cada um. Certo. Os meus livros, eu estou aqui no modo do Instagram, então vão sair como no espelho, certo? Então esse aqui é meu primeiro livro, Rua Descalça, um livro forte que já emocionou muita gente. São poemas sociais e trazem a problemática, né, do povo brasileiro. Foi 2007, meu primeiro livro. Tem Magnólia, a Besourinha Perfumada, belíssimo. Foi produzido por uma editora do Rio Grande do Sul, Alcance. E essa editora produziu este livro e este também, que é Fórum Íntimo de Poemas. Esse é infantil, esse de poemas. Esse aqui já acabou, não existe, como é, esgotou, já está esgotado. E já fez 20 anos, não, 10 anos, foi 2017, não, foi 2009, aí 2019, 10 anos, os dois. Esse aqui teve um grande amigo meu, além de Rossi e Helena, que ele já faleceu, mas ele organizou, é o grande poeta Paulo Conte, lá do Rio Grande do Sul, gaúcho, que queria muito bem, quero bem a ele. Esse aqui é o livro que foi vencedor do Corpus Editora, do Porto, com X, ex-Ricardo, né, que é o editor. Ficou belíssimo, foi 2010. Meu primeiro prêmio de livros, né, porque eu já havia ganho de poemas. Em 2014, eu fiz um trabalho com a Pragmata. Então, foram 3 livros, que era para um projeto com gasoduto lá no Rio Grande do Sul. E isso aqui era um estilo mais econômico, que era para as crianças adquirirem lá quando fossem apresentados. Então, ele depois recebeu uma nova roupagem em 2017. Aí foi publicado esse, Nossa Morada, e O Menino e o Cavalo, e o outro também, o Dia em que o Boi Falou, que é uma lenda aqui de Ceará-Mirim, da época da escravatura, e é um dos textos meus mais lidos no Escrita, né? www.escrita. Mais de 40 mil visualizações. Então, eu digo, colocar na internet vale a pena. Me incentivou muito, eu acreditei, né, quando eu vi essa possibilidade, quando eu vi essas visualizações, eu digo, então é um assunto que interessa. Em 2014, a editora Agenta, em Buenos Aires, Argentina, me convidou, traduziu o meu primeiro livro, Rua Descalça, para o espanhol e produziu lá na Argentina. Fiquei muito emocionada, né? Então, a editora deu uma nova roupagem, um prêmio, não é? Ser convidada assim repetidamente. Esse aqui já vem, o ano foi 2014 também.
E ele é minha parceria com a Delicata, Luísa Moreira, paixão. Ela é uma paixão, viu? Então, lápis, boca, sentimento. Em 2017, Bruno estava concluindo o curso de design, então o TCC dele foi a maquete desse livro, né? E depois ele concluiu antes o curso, 1 ou 2 anos antes, e depois ele foi produzido pela Nave da Palavra, da UBRN, daqui do Rio Grande do Norte. Mas todo o trabalho de Bruno Sérgio, você já conhece, porque esse livro esteve em Guadalajara. Exatamente. E também em Portugal. É isso aí. Em 2017, então, eu publiquei esse com a Caravelas, que é outra editora de um grande amigo meu, José Correia. Ele é um espetáculo, uma pessoa super fina, editor, muito exigente, muito detalhista, e fez esse livro de uma forma bela, meu primeiro livro de contos. E ele fez tão belo esse livro, que além do conteúdo, que esse livro ganhou 2 prêmios. Ganhou o da Zeli Book, que você já falou, que foi até o lindo troféu em 2018, que tem o nome de Cora Coralina, e me honrou muito. E o troféu da Helvécia, que é esse aqui. Então, é um livro meu premiadíssimo. Opa, aqui eu já derrubei tudo. Viu? Então, o prêmio e o livro. Em 2000, saiu esse aqui também. Aí eu passei a trabalhar com o Bruno, porque eu digo como quero, né? Aí eu intervenho. Essa capa aqui foi de Patrícia Tereza, é o meu neto. Nós estávamos passeando lá no Parque das Dúvidas. Aí ela tirou essa foto no dia chuvoso. Eu achei tão linda. Eu digo, peraí, eu quero essa foto. Aí Bruno falou, mãe, mas nem todas as fotos dão certo. Aí eu digo, mas tente. E eu amo esta capa, né? Pingos de Momento, é um livro forte, tem muita, assim, é para todas as idades, mas começa, o meu neto disse que esse livro é dele, porque começa com um poema que eu escrevi para ele, né? Palhaço Tinta, que ele amava ser palhaço na infância. Então, esse aqui foi em 2018. Em 2018 também saiu. Agora aqui, Bruno já estava com a editora dele, né? O Jovem Lenhador e o Violão, que muito me orgulhou, satisfaz ainda até hoje, né? E ganhou o prêmio de 2019 de melhor livro educacional. O ilustrador é a minha grande amiga Socorro Evangelista, grande artista plástica, foi professora da universidade aqui, nessa área, chefe de departamento. E continua, também é escritora, mas o eu dela maior é a pintura, é o desenho. E ela criou esse lindo menino como um jovem lenhador. Mas o principal personagem dessa história é a árvore, que está em extinção, mas que ela pode sobreviver com o amor da humanidade e também se transformar em novas companhias para o homem. Então, esse é o Jovem Lenhador e o Violão, que foi vendido também lá em Guadalajara, fez o maior sucesso. E na Feira de Lisboa, ano passado, que eu fiquei emocionada quando você estava vendendo os livros, né, apresentando, e um menino lá com embaixo do braço já havia adquirido. Eu digo, cumpriu sua finalidade. É uma delícia, né? É uma delícia quando a gente consegue perceber o leitor interessado pela nossa produção. É uma delícia isso. Verdade. É uma grande verdade. Em 2019, Bruno teve um projeto mais econômico, mais acessível. Então, ele transformou o livro no livro menor, embora a história seja longa, e eu estava com chikungunya, estava muito doente, e eu pedi para ele fazer a ilustração. Ele chegou, começou a desenhar e depois disse,
Manhã, desenho, faça a ilustração. E isso me ajudou muito, porque eu estava muito depressiva. Meus dedos não conseguiam mexer, não conseguiam andar. É muito triste, e chikungunya também. Mas aí resultou essa linda abelhinha. Trata de relacionamentos humanos. E eu estive com a Cultive, de Valquíria Imperiana, a convite dela, em Alagoa Nova, na Paraíba. E foi um sucesso lá com as crianças, na biblioteca e tudo. E por aqui também, né? Agora estamos esperando acabar com a pandemia. Nesse ano de 2019, além da Abelhinha Jurema, então eu publiquei 2 livros pela editora Just Fiction, Edições, de Latvínia. Né? E foi um de poemas e um de contos. E eles estão à venda na Moribooks, na Alemanha. Então, depois desses trabalhos, sim, deixa eu dizer outro. Esse aqui também, ele é book lá na Amazon. Eu estou na Amazon desde 2017, que foi o menino e o cavalo que eu coloquei lá. Aí você pergunta, mas na frente, não é? Então, eu já adiantei, viu? Então, tem esses 2 livros. E em seguida eu publiquei esses A Sinhazinha e o Escravo e Flores, Laranja, Pimenta, que tem pimenta de Guadalajara. Pronto, são esses livros. Olha, você falou livros aí que eu nem conhecia. Quantos são no total, Jânia? Você sabe? De cabeça? Olha, até o ano passado eram 20, mas agora já vai sair mais 2. Eita, mulher produtiva, que delícia! Parabéns! Não, é porque eu escrevo no blog, né? Poemas, contos. Então, quer dizer, eu não consigo ficar parada, né? É muito importante. E é muito importante a gente não escrever e deixar na gaveta, né? É muito importante a gente compartilhar para que o nosso trabalho possa caminhar, para que possa tocar outras pessoas, para que possa inspirar outras pessoas. Então, isso é maravilhoso, Jânia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu queria te perguntar o seguinte, você tem um poema assim predileto que possa declamar para a gente, que possa ler? Um poema que te represente, que você tenha um certo carinho? Eu vou falar um menor que eu gosto muito dele. É assim, instigante, não é de mim? Diz assim, o título dele é Pássaro Diáfano. Será que vai dar o branco agora? Olha só as pegadinhas. Hoje, só quero espantar fantasmas, lobisomens. Quero escrever e falar poemas, encantar homens. Quero fugir do cansaço que suga minhas entranhas, decepar o véu da morte que encobre meus neurônios. Quero cantar e falar poesia brotante do meu ser, espumante, prateada, sem nenhuma timidez, desnudando minha alma, desnudando esse viver, revelar o pássaro diáfano, desbravador de horizontes que se esconde em meu ser. Pássaro Diáfano, Jânia Souza. Obrigada. Parabéns, querida. Muito lindo, muito lindo. Eu sempre fico muito motivada quando eu leio o seu trabalho. Não só o seu trabalho poético, mas os seus trabalhos voltados para o infanto-juvenil, para o infantil. Ele tem sempre muita humanização e a gente sempre se envolve muito com isso. Eu gosto muito. Querida, olha só. Obrigada. Você é uma escritora que já possui uma carreira internacional, né? Uma vez que você apresentou as suas obras em inúmeras feiras, em eventos literários pelo mundo, sobre a organização de diversas entidades. A gente já esteve juntas com Sônia Michelin, da Acima, na Feira de Turim. Já tivemos juntas... Enfim, você participa de muitas feiras literárias com muitos organizadores.
Eu queria que você me dissesse como é que você vê a importância desse empenho do autor ir aos outros países, ir a outros eventos, outras feiras, levar suas produções. É como eu acredito que o autor tem... Pronto, Nilton Nascimento já disse tudo muito bem, né? O artista tem que estar onde o povo está. Então, como é que o povo lá fora vai me conhecer se eu não for lá? Né? Da mesma forma no Brasil. Como é que vai o pessoal de Alagoas me conhecer, de Sergipe, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, daqui mesmo do interior, lá de Jardim de Piranhas? Então, para isso é necessário participar das coletâneas. Eu acho a coletânea algo fantástico. Muita gente, não, eu tenho isso, aquilo, outro, criticam muito. Mas eu sou resultado de coletâneas. Elas nos incentivam a fazer cada vez mais melhor, porque nós vamos exercitando, vamos nos aprimorando. Então, isso é importante para quem está começando. E nós conseguimos andar sem sair do lugar, como na internet. A internet é algo fantástico. Eu acredito que Jânia Souza não seria Jânia Souza se não houvesse a internet. Quando eu começou a internet. Então, eu também comecei a participar com Leila Mícolis, do Blocos Online. Eu estou lá faz muito tempo, uma pessoa fantástica, batalhadora. E eu descobri depois que ela foi contemporânea de Paulo Augusto. Parece que aquela turma que estudou lá no Rio de Janeiro, na Faculdade Fluminense, com a igreja, eles deram assim um boom, porque eles saíram para outros lugares no Brasil e começaram a incentivar, né? E isso é muito importante. Então, a Editora Sem Fronteiras tem esse trabalho belíssimo de coordenar coletâneas. Começou coordenando coletâneas. E eu vou logo adiantando as perguntas. Eu já vou te perguntar o que a Rede Sem Fronteiras te inspirou, o que ela significou na sua vida. Aproveita e engata aí. Inicialmente, eu conheci a Rede Sem Fronteiras no Salão do Livro e da Imprensa em Genebra, no stand Varal do Brasil, com Jaqueline Esma. Ah, sim, eu falei Itália, mas eu acho que foi Suíça, eu me confundi. Tá certo, foi em Genebra. A Turim eu ainda não fui, mas eu fui lá. Eu me confundi. Não, você tá certa, foi em Genebra com a querida Jaqueline. E eu tenho no meu canal uma entrevista que eu fiz com você. Eu perguntei e você respondeu. E tá lá o vídeo, você falando sobre sua trajetória. Como é legal, não é? Então, eu acho que os salões internacionais são muito importantes, porque é onde se faz negócios. Então, minha vida mudou, ela deu assim uma guinada de mais de 360 graus. Ela foi, voltou e continuou a rodar, não é? Porque naquela época com Jaqueline, muita gente do Brasil foi, gente com muita mentalidade empreendedora, literária, e depois eles entraram em contato conosco, como você, e aí a gente conheceu o projeto e fomos participar. Então, por isso eu participo com tantas pessoas, não é? São pessoas do coração, hoje em dia são irmãos, né? Tem uma fraternidade literária, porque o trabalho de vocês é divulgar, e nós nos agregamos para poder caminhar, não é? Não só pelo Brasil, como pelo exterior, porque nós temos que nos apropriarmos do espaço que a literatura universal tem para nós. Eu estava lendo essa semana num projeto, foi até da UBE, de Carla Alves, o depoimento, eu não gravei o nome do rapaz, ele falando que é muito triste os nossos escritores, muitos, que escrevem e não conseguem sobreviver, porque eles morrem no provincialismo. Ele não tem a mentalidade, né, empreendedora de se conectar, de levantar asas
e mostrar seu trabalho ao mundo. Então, eu tenho essa mentalidade. Agradeço muito a doutor Severino Lopes, que já em memória, né? Porque eu fui estagiária no setor de recursos humanos e materiais e eu tinha que pedir, né? Porque era uma clínica para deficientes, crianças com deficiência, de todos os gêneros. E não havia muitos recursos. Aí ele dizia, vá pedir, vai ter uma festa, aí eu tinha que fazer o ofício e pedir recursos, né? Ia pedir comida, material para as oficinas, que as crianças estavam sendo treinadas, essas coisas todas. E também, principalmente, entrar em contato com as entidades internacionais. Olha só, eu não era bamba em inglês, mas eu tinha que escrever em inglês, fazer e falar com a Alemanha, com a Finlândia, com os Estados Unidos. E isso me ajuda. Olha, tudo que a gente aprende na vida serve para alguma coisa. Então, eu utilizei esse trabalho, essa aprendizagem, na minha parte de literária. Maravilha, foi assim querida. Que meus escritos começaram a andar. Eu achei muito importante isso tudo que você falou, sobretudo, não só para o escritor levar as produções dele para o exterior, mas para dentro do Brasil também, porque o nosso país é enorme, é riquíssimo culturalmente e tem características tão distintas, né? Do sul para o norte, para o nordeste, tão distintas as características. Então, como é importante que a gente possa realmente fazer esse caminho. E as coletâneas, elas são realmente uma ferramenta importantíssima, porque enquanto você, sozinho, faz a divulgação do seu livro solo, a coletânea, você tem ali 80 pessoas te ajudando a divulgar aquela sua produção, né? 100 pessoas, às vezes, te ajudando a divulgar aquela sua produção. Coletâneas que comportam pessoas do Brasil todo, de vários países. Então, imagina que a sua produção, já no ato de ser lançado, né, da coletânea, você já está em vários lugares sem você fazer nenhum esforço. Então, o preconceito da coletânea, ele é absolutamente infundado. As pessoas precisam compreender a potência que tem uma coletânea, né? Mas, querida, olha, nós temos pouquíssimo tempo. Nós não vamos quase conseguir responder perguntas e respostas hoje. Eu vou aqui falar, enquanto você toma aí a sua aguinha de coco para molhar a sua garganta, eu vou falar aqui, olha, as pessoas que estão conosco. Suzana Galvão em palavras, Ivan Bessa 4, Ceci Barbosa Campos, Márcia Cris BR, Marli Lopes Silva, Bruna DS Nogueira, Poetisa Cacau, Anderson Aldinho, Jussara Valverde, Lena Oliver, Elinalva Alves de Oliveira, Simone Prismo Latinho, André Luiz Luz, Palmira Veras, Ayrton Xavier Sena, Soninha Porto, Elce Paiva, APCF Potiguar, APCEF Potiguar, Helena Barroso, Cacá Bessa, Maria Regina Chagas, Vera Regina Carvalho, Olga Osken, GB 580753, Célia Maria Leite, Maísa Bezerra, Francisca Dantas, Maria Esther Rodrigues, Eliana Calisto, Cláudio Castro, o Klaus, Livraria Sebo Lisboa, Maria Paula Silva, Idalina Oliveira, Irani Medeiros, Joaquim Hudson, Ázila Paim, Isabela Pavese, Vaninha Monteiro, Nathalie Cristina Ribas, Rosa Firmo Bezerra Gomes, Astrid, Ana Penha, Igor 3108, Ângela Guerra, Oneida Maria Domênica, Dudu Campos, Poeta Zé Martins e Ayrton Gomes. Olha que delícia! Quanta gente bacana. Olha, a gente só vai poder responder uma perguntinha, infelizmente. Sabe por quê? Porque a Jânia, minha gente, tem 20 livros. Então, o tempo foi muito ocupado com esses livros, mas não tem problema, porque ela depois vai responder a vocês. Nós vamos entregar o relatório para ela e ela vai fazer a gentileza de responder todas as perguntinhas de forma privada para vocês, tá bem? Mas deixa eu ler pelo menos uma aqui para poder não passar em branco. Deixa-me ver aqui. Ué, não tem pergunta? Só tem comentários. Espera aí. Muitos comentários, muitos elogios. Espera aí, deixa eu ver essa pergunta aqui.
Ana Maria Tourinho. Natal é linda e certamente nos inspira muitos escritores. O que mais te inspira nessa cidade? E Jussara pergunta também, Jussara Valverde. Acha importante publicar em diferentes editoras? 2 perguntas em um, e querida, você tem 1 minuto e meio para responder. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui e lembrar que eu acho que você não viu, Jô Alcoforado. Esteve aqui. Eu falei no começo. Falou. Eu falei no começo. Tá certo. Tá, então um abraço em todos. Foi maravilhoso estar com vocês. Agora, não, Jânia, Ana Maria. Jânia, não é para se despedir agora, é só para responder as perguntas. Eu vou te dar mais um pouquinho para se despedir depois. Legal, legal. Então, Ana me perguntou. Vou responder primeiro Jussara. Jussara perguntou se vale a pena participar de mais de uma editora. Deu uma congeladinha aqui para mim. Deu para vocês? Puxa, logo no finalzinho deu uma congeladinha. A internet dela deu uma congelada. Ai, que peninha, logo no final. Vamos ver se ela consegue aí voltar. Enquanto a internet dela estabiliza... Ah, ela caiu, que pena! Vamos ver se ela volta, pessoal. Enquanto a internet dela se estabiliza novamente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando essa live acabar, quando essa entrevista acabar, daqui a uns 3 a 5 minutinhos ela vai entrar aqui no feed, né, da Rede Sem Fronteiras. E eu preciso que vocês, que fizeram parte aqui da nossa entrevista, e também aqueles que assistirem depois, possam fazer um comentário e curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o entrevistado. Então, sejam colaborativos, porque juntos somos mais fortes. Não deixam de deixar registrado um comentáriozinho, não, ou então palminhas, coraçãozinhos, florzinhas. Enfim, o entrevistado se sente muito querido, e o Instagram, quanto mais comentários tem ali na gravação, ele reverbera. Então, por favor, comentem, não deixem de comentar. Além de terem comentado aqui no ao vivo, na live ao vivo, comentem também embaixo da gravação, tá bem? Eu queria aproveitar e também já dizer para vocês que na próxima quinta-feira, dia 29 de abril, a nossa entrevista será com Edenice Fraga, escritora de Santa Catarina. Então, vocês estão convidados, 19 horas do Brasil, na próxima quinta-feira, tá bom? Nós vamos começar a divulgar o convite. E você, que é da Rede Sem Fronteiras, por favor, não deixe de colocar no Stories. Ajuda a compartilhar, isso é bacana, tá? Deixa eu ver se ela entrou. Ainda não entrou, né? A internet dela caiu pra valer. Que pena! Ai, que pena. Ainda temos mais uns 3 minutinhos. Vamos aguardar. Quem sabe ela entra. Se ela entrar, ela se despede de vocês. Peço desculpas, pessoal, por não termos conseguido ler as perguntas, mas ela vai responder, tá bom? O relatório vai para ela. É porque, de fato, como ela tem muitos livros, a gente acaba ocupando um pouquinho a mais o tempo do que o normal, e daí diminui o tempo para as perguntas e respostas. Bom, para aqueles que não estavam aqui no começo, eu vou repetir. A Feira do Livro de Lisboa foi confirmada e vai acontecer do dia 26 de agosto ao dia 12 de setembro. Aqueles que desejarem participar, mesmo que não possam vir presencialmente esse ano, mas desejarem participar enviando os seus livros para serem representados, as inscrições estão abertas. E precisa ser muito rápido essa decisão, porque nós estamos fazendo um catálogo e, para poder fazer parte do catálogo, tem que realmente se inscrever o quanto antes. Então, solicite o regulamento sem compromisso pelo contato @redesemfronteiras.com.br. Nós vamos passar aí o regulamento sem compromisso para que vocês possam se animar a estar conosco. Nós não vamos apenas expor e vender os livros, nós vamos fazer uma atividade cultural intensa para que os escritores que estão de longe possam se sentir inseridos. Nós vamos fazer palestras, vamos fazer workshops, vamos fazer entrevistas, debates, muita coisa bacana de dentro da feira, em tempo real, ao vivo, com vocês. Então, participem conosco. Ela não entrou de volta, que pena, que pena.
Bom, eu vou propor a ela que ela grave uma despedida, né? E eu vou colocar aqui na nossa página para que vocês possam, pelo menos, ter essa despedida. Porque ela estava até tentando se despedir, eu interrompi ela para ela poder responder as perguntas. No final das contas, ela caiu, não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Mas eu vou convidá-la a gravar uma despedida e daí eu ponho aqui no feed para que vocês possam acompanhar, tá bem? Então é isso, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui, porque a nossa hora já bateu. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, o carinho de todos vocês, por estar sempre conosco aqui, nos prestigiando, sobretudo aquelas colegas, os colegas que já foram entrevistados e que continuam aqui firme e forte, dando apoio para os demais. Porque a Rede Sem Fronteiras é isso, são elos são elos fortes, um ajudando o outro, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigada, meus amigos. Boa noite. Até quinta-feira. Jânia, deixa eu só me despedir da Jânia, apesar dela não estar aqui, quero que fique registrado. Jânia, muito obrigada de coração, minha querida, por você ter aceito esse meu convite. Você sabe, mais uma vez eu informo, você sabe o quanto eu te admiro e é uma honra para a Rede Sem Fronteiras poder contar com o seu talento aqui entre nós. A sua presença, não só nos nossos projetos editoriais, mas nas nossas viagens culturais, muito nos honra. Então, beijo grande para você, para o Bruno. Sucesso para vocês. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.